Olá, assinante, muito agradecido pela sua companhia, sempre acompanhando a gente aqui pelo canal 36.2 da TV Cabo. E sempre, toda semana aqui com o programa É Política, levando para você os bastidores da política e comentando sempre um assunto de destaque nacional, regional, sobretudo da nossa querida Bahia e a nossa região sul do estado, Itabuna, Ilhéus, Itajuípe, Coaraci, Almadina. E você sabe que Itabuna vive semana aí de comemorações pelos seus 111 anos de emancipação política, uma história bonita da nossa querida Tabocas, né, que veio a se chamar Itabuna, tá certo? E hoje, numa edição toda especial, nós vamos bater um papo com Gabriel Nunes, que vai falar de um assunto muito interessante, que é o setor habitacional, principalmente aqui no estado da Bahia, já que ele já esteve ali na superintendência do setor da habitação do governo do estado. E vamos falar, claro, também de outros assuntos. Eu quero a sua companhia sempre com a gente, desde já, como sempre, agradecendo o carinho da sua audiência. Mas, como claro, a gente não pode perder o costume de trazer algumas notícias da política, sobretudo aquela que envolve o cenário nacional, estadual, haja vista que estamos aí nas prévias das eleições para presidente, também governador de estado, senador, deputados federal e estadual. E muita coisa acontecendo para que você fique acompanhado. Por exemplo, essa semana o presidente Bolsonaro oficializou a reforma com poder ao dando poder ao Centrão, inclusive recriando a pasta do trabalho, nomeando o Onyx Lorenzoni, para não ficar de fora do governo. Um outro assunto que chamou a atenção aqui na Bahia é o governador Rui Costa, que numa coletiva disse que fica no governo até o final do mandato, o que frustrou aí o PT e o PP, que vinha aí na expectativa de uma maior ocupação, mas o governador Rui Costa já disse que permanece até o final. Olha, um outro assunto, Bolsonaro fez mudança no ministério, a gente já adiantou aqui na semana passada, a fim de reestruturar a sua campanha para a reeleição e, como sempre, como a gente disse, nomeando Ciro Nogueira como chefe da Casa Civil. Diante dessa manifestação política aí, também dessa movimentação no governo, terminou que o ex-presidente Lula usou o elo do Centrão para atacar Bolsonaro. Mas o Lula não está deixando também de flertar com os partidos do bloco para 2022. É aguardar o que vai acontecer daqui para lá, tá certo? Aqui em Itabuna, a movimentação, muita gente visitando a região, sobretudo aqueles que têm pretensão de ocupar uma vaga tanto no Congresso Nacional como também na Assembleia Legislativa. Estiveram aqui durante as manifestações e movimentações de aniversário, deputado federal, fugiu o nome aqui agora do deputado que está sempre acompanhando o Augusto Castro aí. Paulo Magalhães. O Paulo Magalhães, sim. O Paulo Magalhães, a Daiane Pimentel também do PSL esteve na região. A visita também de outros deputados e, claro, aqueles também que pretendem sentar na cadeira da Assembleia Legislativa e também do Congresso Nacional, como eu já falei anteriormente, tá certo? Então vamos falar no decorrer do programa sobre esse assunto e outros, claro, sempre você bem informado. Um abraço para os companheiros João Mateus, do Políticos Sul da Bahia, que hoje não está aqui com a gente, recebeu uma folga, foi cuidar do gado, tá certo? E também meu amigo Rui Machado, que está em Salvador, visitando a Bahia, né? A capital do estado de Salvador. Tá certo, então. Forte abraço aos companheiros que semana que vem vão estar aqui conosco de volta no programa É Política. Bom, como eu falei, vamos bater um papo hoje com o nosso amigo Gabriel Nunes. Ele é advogado e também assumiu a superintendência de habitação no governo do estado, principalmente nos anos de 2017, 2018. E quem melhor fala sobre esse assunto, dentre outros, aqui com a gente. Eu já quero agradecer, Gabriel, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente nesse bate-papo. Olá, Ricardo. Olá a todos os assinantes. É um prazer enorme a gente estar aqui hoje no programa É Política, podendo bater um papo, conversar um pouco sobre habitação, sobre política, né, e assuntos em gerais. Eu agradeço muito a oportunidade desse espaço ter sido cedido para as pessoas conhecerem um pouco mais de Gabriel Nunes. Tá certo, então. Mas vamos falar de um assunto que você também tem muito conhecimento, Gabriel, que é o setor de habitação. A Bahia é o estado do Nordeste com maior déficit habitacional e que em primeira linha, assim, parece até uma situação negativa, mas nem de todo negativo, né? Você conhece bem essa área aí da habitação na Bahia. Ricardo, como você disse, a gente ainda tem muito o que fazer, né, nos programas habitacionais para que a gente possa efetivamente reduzir o déficit habitacional do Estado,
mas muitas vezes as pessoas não sabem que a Bahia é recordista em número de unidades habitacionais contratadas. Já entregamos ao longo desses últimos anos 182 mil unidades habitacionais para o chamado antigamente faixa 1, né, que são as pessoas que mais precisam de unidades habitacionais e que não têm poder aquisitivo. Então, é um programa muito subsidiado pelo governo federal. Infelizmente, nesses últimos anos, os programas habitacionais reduziram muito, né? Até o governo federal atualmente criou o programa Verde e Amarelo, mas que não vem ainda alcançando as contratações necessárias para que a gente possa estar dando continuidade a essa redução do déficit habitacional do Estado, né? Mas já entregamos 182 mil unidades habitacionais, temos mais algumas para serem entregues, né? O governador Rui Costa sempre teve um olhar muito atencioso nessa área de habitação. Percorri todo o estado aí da Bahia, né? Entregando unidades, também fazendo melhorias habitacionais, ajudando nos programas de encostas, enfim. Foi uma oportunidade muito grande a gente ter tocado esse projeto, né, esses programas, e já temos mais de 300 mil unidades contratadas entre faixa 1, faixa 2 e faixa 3, que na medida que vai aumentando a faixa, reduzido o subsídio, mas é uma ajuda muito grande, além de estar fomentando muito a economia, né, um vetor de geração de emprego muito grande, a construção civil das unidades habitacionais, e espero que nos próximos anos os programas habitacionais retomem com mais força. Sabemos das dificuldades, principalmente do governo do estado, que não tem a condição de tocar sozinho os programas. É fundamental que o governo federal dê esse apoio, e a gente espera que agora as coisas voltem a acontecer. Temos alguns fundos que subsidiam a habitação, né? E infelizmente nesses últimos anos reduziu muito esse investimento. Então a gente trabalhou muito lá em Brasília, foram tempos muito interessantes, mas eu ainda milito muito nessa causa, principalmente na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano que é tocada pelo PSD. Sempre que possível a gente está lá debatendo a habitação, deixei grandes amigos, e quem sabe um dia a gente não volta aí a estar tocando também a parte de habitação do governo do estado da Bahia. Tá certo. Na verdade, a maior demanda, Gabriel, é entre a população que recebe até um salário mínimo. Exatamente. Para a gente entender, o pessoal que está em casa nos assistindo, é isso que você chama de faixa 1? Isso, exatamente. Vocês classificam pela renda da pessoa? Pela renda da família, né? Da a renda família. familiar. Então a faixa 1 é onde está o maior problema, o maior gargalo do nosso país, né, em número de unidades habitacionais. Temos também outros problemas que surgiram depois das entregas das unidades habitacionais. Tivemos, e precisa ser corrigido também, que tiveram muitas vendas de unidades, né, fora do padrão. Tivemos também tomada de unidades habitacionais. É um problema hoje que o governo vem enfrentando muito grande, Ricardo, que muitas vezes algumas organizações tomam aquelas unidades habitacionais e dificultam um pouco, mas está sendo muito tratado pela Secretaria de Segurança Pública para que a gente possa minimizar esses problemas. Mas o mais importante, efetivamente, é que tem uma retomada expressiva de unidades contratadas, liberadas para serem contratadas aqui no nosso estado. Nos últimos 15 anos, reflete muito essa redução do déficit em pelo menos 15 milhões. Né? Essa foi uma redução significativa. Ao longo dos 15 anos, eu falei 15 milhões, não, 2 milhões. 15 anos, 2 milhões de moradia, que representou aí cerca de 40% da queda desse déficit. E a redução reflete principalmente pelas políticas públicas que são desenvolvidas pelos governos. Como é que vocês fazem essa situação? Vocês chegam na localidade, verificam a situação, tem um mapeamento para dar início a um projeto? Como é que na prática funciona isso? O Estado fez um estudo, né, muito grande para mapear a quantidade de unidades que precisavam ser construídas para essa população que mais precisa, né? E através desse estudo, depois a gente fez um trabalho muito forte de captação, né? A captação principalmente em Brasília, né? Conseguir, através do governo federal,
a captação de novas unidades para o Estado, e isso aí se baseava no déficit de cada município. Então se analisava os números de cada cidade e a partir daí a gente ia fazendo o trabalho de captação, trabalho também de assessoria aos prefeitos de todas as cidades baianas, porque eles também podiam entrar com propostas de unidades. Então a gente fez um trabalho muito grande para assessorar os prefeitos a estar levando os projetos para os seus municípios. E continua, né? O governo, a SEDU, a Superintendência de Habitação, continua trabalhando forte nessa parte de assessoramento dos municípios e também de entidades, né? Porque além dos prefeitos estarem fazendo propostas, também existem programas habitacionais que são feitos através das entidades, né? Que as entidades entram com a proposta e se credencia no Ministério na época no Ministério das Cidades e conseguia captar unidades para serem construídas. Tem diversas formas, tem as unidades habitacionais rurais também, que é um problema muito grande que precisa ser enfrentado, né? Tem uma carência muito grande de unidades habitacionais rurais aqui no nosso estado e no Brasil como um todo. Então tem muita forma de você estar buscando trazer novas unidades habitacionais para a população que mais precisa. Bom, quando vocês pensam assim, primeiro, ampliar o programa de habitação para atender principalmente pessoas de baixa renda. Esse talvez seja o objetivo principal. Aí vocês pensam assim, entregar simplesmente uma casa, as paredes de uma casa, ou tem toda uma infraestrutura envolvida nesse contexto de habitação? Não basta só entregar uma casa, abrir uma porta, dar uma chave. Vocês envolvem também outros investimentos, até por questão de lei, a questão do saneamento, da água, da energia. Como é que funciona? Depende do projeto, né, e do programa. Quando é unidade habitacional rural, você só entrega efetivamente a casa com o saneamento daquela unidade. Uhum. O programa habitacional ele foi evoluindo ao longo dos anos e, consequentemente, aperfeiçoado, né? Então, quando você entrega os conjuntos habitacionais hoje, dependendo da faixa, ele vem com toda uma infraestrutura, ele vem com praças, ele vem com quadras esportivas, com espaço de lazer, né, com a infraestrutura de acesso. É necessário que tenha o acesso seja com a qualidade, com saneamento básico, enfim, com toda a estrutura efetivamente para que a pessoa possa morar, né, para que aquela família possa morar dignamente. Tá certo. No caso, aqui na Bahia, quem cuida dessa pasta de habitação é a SEDU. Isso. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado. É muito bom a gente ver que, embora tenha esse déficit ainda no Nordeste, que é a Bahia, o Estado, sobretudo tem essa preocupação também em ampliar a oferta de habitação, principalmente aqui na Bahia. O Estado que nos últimos 15 anos, como eu falei, foi o que mais investiu e o que mais entregou a habitação aí, mais de 2 milhões de unidades aí. E que o Gabriel disse aqui é que a maior dificuldade hoje tem sido também os entraves no governo federal. Esperamos que haja uma mudança nesse sentido. Então vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com o Gabriel, falar de política também, porque o programa é política, se não falarmos de política também sai um pouco da pauta. E a gente vai conversar um pouquinho com ele sobre os assuntos da política baiana, já que também envolve essa questão enquanto a participação dele nas movimentações, especialmente na visita que faz à cidade de Itabuna. Rapidinho, até já. Olá, assinantes, estamos de volta. Você que sempre nos acompanha aqui pelo canal 36.2 da TV Cabo, a TVI Digital, e você também que nos acompanha na parceria com a Band. Muito obrigado aos amigos também que nos assistem pelas redes sociais. Esse é o programa É Política, que hoje traz uma edição especial entrevistando o Gabriel Nunes. Na semana que vem estamos de volta aqui com o João Mateus e também com o Rui Machado e aquelas apimentadas políticas. Tudo que você quer saber dos bastidores, você acompanha sempre aqui com a gente, tá certo? Uma notícia, olha, 77 cidades baianas vão passar a contar com um sistema de reconhecimento facial e de placas que integram o projeto Videopolícia, lançado em 2018 e que agora será ampliado para a região metropolitana interior do estado. A ordem de serviço foi assinada nesta semana pelo governador Rui Costa e pelo secretário de Segurança Pública Ricardo Mandarino. Desde o lançamento, a tecnologia já foi responsável pela prisão de
211 procurados pela Justiça. É um programa muito interessante, muito importante, requer uma tecnologia boa, assertiva, até para que não haja confusão de quem é e de quem não é, talvez procurado pela Justiça. Mas até aqui na Bahia, ele vem funcionando, como eu acabei de falar, 211 prisões foram efetivadas e nenhuma com problema, e isso graças a esse reconhecimento facial, que são as câmeras que conseguem captar aqueles que têm mandado de prisão em aberto. Está aí um ponto positivo para a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, e o governador Rui Costa já assinou esta semana esse contrato para agora ampliar o programa no interior do estado e também em toda a região metropolitana. A exemplo, sabe de onde? Euclides da Cunha. O Gabriel é de lá de Euclides da Cunha, está aqui com a gente hoje batendo papo, falando sobre habitação, falamos no primeiro bloco. Mas, para quem não conhece, você é de Euclides da Cunha, filho do... Seu pai já foi prefeito. Conta um pouquinho da sua história, Gabriel, para a gente aí. É filho do deputado Zé Nunes, do PSD. Isso, a gente tem uma história longa na política já, né? O deputado federal Zé Nunes, ele já foi prefeito, teve 4 mandatos de deputado estadual e 3 está agora no 3º mandato como deputado federal, né? Então a gente é de Euclides da Cunha, uma cidade do semiárido baiano, 60 mil habitantes, e a gente reside lá, né? Então tem uma política, digamos assim, no sangue, né? Porque já tem muito tempo aí de estrada na vida pública. Você é advogado, foi superintendente também do setor de habitação na Bahia, mas a política está na veia, pelo que você acabou de falar aí, são muitos mandatos aí do seu pai, e isso termina contagiando também quem gosta de política na família. Parece que você... A gente já tem aí uma história, né? Eu gosto muito de política, sempre acompanhei o deputado José Nunes, mas começamos com um projeto em 2018, ele estava pensando em outros voos políticos, né? E disse que seria a última vez que ele disputaria como deputado federal. Se tiver oportunidade na chapa majoritária ou em outras costuras políticas, que ele estaria disposto a continuar, ou em algum cargo, mas não mais como parlamentar. Na linha de frente. Na linha de frente, né? Ele está com 70 anos e aí a gente começou a percorrer a Bahia juntos, né? Fui o coordenador da campanha dele, a última campanha como deputado federal. Me aproximei muito das nossas bases, dos prefeitos, que a gente tem hoje 21 prefeitos, das nossas principais lideranças políticas, vereadores, ex-prefeitos, vice-prefeitos. E aqui essa região também, né, do sudoeste da Bahia, aqui, Itabuna, na região a gente tem uma votação em alguns municípios. E aí a gente está aqui agora parabenizando 111 anos de emancipação dessa querida cidade de Itabuna e viver um pouco também da cidade de Itabuna, o sudoeste da Bahia, que a gente tem prefeitos na região, como Firmino Alves, né, um pouco mais distante ali, Encruzilhada, Catiba, Itambé, a gente também tem ali uma participação, e diversos municípios aqui no entorno que a gente faz política, como Buerarema, né, Dário Meira e mais algumas cidades. Ou seja, seu pai deputado do PSD, do senador Otto Alencar, é um partido forte hoje na Bahia, que compõe a base do governo Rui Costa, né? E ao que tudo indica, vai continuar nessa base aí do PT, embora haja muitas especulações. O bom é que o senador Otto Alencar, ele tem um ponto positivo. As pessoas especulam, falam, dizem, mas ele só decide na última hora e ele não se preocupa. Friamente ele diz, vou deixar para tratar disso somente no março do ano que vem, que é no caso 2022. É o que tudo indica que vai mesmo continuar na base do governador Rui Costa, que terá como pré-candidato o ex-governador Jacques Wagner. Já que o Rui Costa também já decidiu aí que vai ficar até o final do mandato. Ou seja, você está num time de vencedor, né? O PSD é um time de vencedor. Temos aqui o prefeito Mário Alexandre na cidade de Ilhéus, temos o prefeito de Itabuna, Augusto Castro, e outras lideranças expressivas aí no cenário nacional também do PSD. Então você está num contexto de que seu pai foi eleito com quantos votos para deputado federal na última? Quase 100 mil, né? 99.500, cerca de 100 mil votos. 100 mil votos. É uma responsabilidade grande para quem quer ingressar. Você é jovem, você é advogado, mas seu pai tem todo um legado, todo um histórico aí na política, e para você é um desafio enorme. Como é que você pretende encarar essa nova
realidade aí? Porque você disse, não, já acompanho ele na política, mas agora na linha de frente. É um desafio muito grande, né? Mas acredito que a gente vem trabalhando muito para isso, né? Estamos muito próximo mesmo, vivendo a política, tem uma relação muito próxima com o nosso senador Otto Alencar, que é o nosso grande líder, né? Um grande parceiro, muito leal a seus amigos e que tem uma liderança enorme aqui na Bahia. Hoje é o PSD que compõe o maior número de prefeitos aqui do nosso estado. Temos também uma bancada muito forte federal, temos 6 deputados federais atualmente e também tem o legado do deputado Zé Nunes, que vem ajudando bastante aí o partido, o fortalecimento do partido, e a gente tem trabalhado muito, né? Temos hoje uma base de apoio muito grande, temos hoje 21 prefeitos e estamos atuando em torno de 64 cidades aqui no estado. E, como você disse, é um legado grande, uma responsabilidade grande, mas que, com fé em Deus, a gente vai dar conta do recado. Tá certo. Me diz aí, diante dessa sua pretensão, o que é que você focaria como de mais importante aqui para o nosso estado? Você falou do setor de habitação, mas seria esse o seu maior desafio, vindo a ser um parlamentar futuramente? Como é que você pretende representar a Bahia? Um dos maiores desafios nossos, eu acho que é o fortalecimento do municipalismo, né? Eu acho que o Brasil, ele precisa melhorar isso, descentralizar mais os recursos. Os municípios, os prefeitos é que estão com os principais problemas mais próximos da população e que tem a menor quantidade de recursos, a menor fatia do bolo, digamos assim. Então, eu acho que precisa realmente de uma reforma tributária, um fortalecimento da base para que o pilar, que são as prefeituras, elas possam efetivamente tocar os principais projetos, que hoje os principais projetos estão o tempo todo os prefeitos com a cuia na mão, tendo que recorrer ao governo do estado, ao governo federal, para que esses projetos possam ser tocados. Então, acho que o principal desafio é você lutar a favor do municipalismo. Acho que a gente precisa trabalhar forte isso para que os recursos possam efetivamente chegar mais próximo dos gestores municipais, né? E, além disso, uma bandeira muito forte nossa é a parte da agricultura, o fortalecimento da agricultura, né? Que a gente trabalha muito, essa parte de perfuração de poços, extensão de rede, máquinas, equipamentos, e a infraestrutura como um todo, que a gente também gosta muito de atuar, buscando recursos para estar melhorando a infraestrutura dos nossos municípios a qual a gente representa. Mas se fosse escolher um pilar, realmente é o municipalismo. Acho que a gente precisa de uma bancada federal voltada a isso, né? Hoje a gente vê com certa preocupação que os recursos estão sendo muito direcionados por Brasília. E eu acho que a coisa tem que estar mais na ponta. Então, essa eu acho que é um dos principais ganhos que a gente pode ter aí ao longo dos próximos anos, essa reivindicação. Seria, então, um fortalecimento dos municípios. O Gabriel, como eu falei, já atuou no setor de habitação, advogado, casado, tem 2 filhas, né? Quem vai no seu Instagram, porque antes da entrevista a gente pesquisa para saber quem é. Eu particularmente conheci Gabriel aqui nas comemorações do aniversário de 111 de Itabuna, 111 anos de Itabuna. Foi um convite, inclusive, do vereador Solon Pinheiro, que fez esse convite para que ele também participasse aqui dos eventos. E é bom que a gente vá conseguindo ver novas ideias. Aliás, a política está se renovando a cada momento. Esse ponto aí de fortalecimento dos municípios reflete diretamente nessa questão da reforma eleitoral também, que é o distritão, para deixar mais próximo ainda o eleitor do seu representante. E eu acho que com essas novas ideias a gente tem um novo mundo aí para viver pós-pandemia. No Brasil não é diferente, haja vista que essa pandemia modificou e muito também a cabeça do cidadão eleitor, viu, Gabriel, que precisa aí escolher seus representantes de uma forma mais dinâmica diante dessa nova forma de se viver no pós-pandemia aí, que essa pandemia trouxe muita novidade para a gente, trouxe muito aprendizado, mas também muitos desafios. Você tocou num ponto importante, né, da reforma política. Eu, particularmente, sou a favor que exista uma reforma política para
está realmente reduzindo o número de partidos, que no Brasil é absurdo. É uma das democracias que tem o maior número de partido político. E para você governar um país com tanto partido político, realmente fica uma situação muito delicada. Então, hoje no Brasil, eu acho que tem partido demais e praticamente a grande maioria sem qualquer ideologia efetivamente partidária. Se você apontar lá os mais de 30 partidos políticos, a grande maioria não tem qualquer ideologia, digamos assim. Eu, particularmente, não sou a favor do distritão, né? Seria até cômodo, acho, para a gente que está disputando, que já tem uma história, tem uma perspectiva de votação elevada, defender o distritão. Eu não defendo o distritão em função de que você vai acabar com os partidos políticos e, ao mesmo tempo, com a representatividade, porque os votos dos eleitores que depositaram no candidato que não ganhe, esse voto não vai ter nenhuma serventia, né? Eu acho que precisa da representatividade, da proporcionalidade. Quando você vota num deputado de qualquer partido político, caso ele não se eleja, você votou naquele partido, que vai fazer com que componha o número de integrantes daquele partido nas casas legislativas. Eu sou a favor realmente que modifique como foi, né? Eu acredito que como foi vai piorar ainda mais a eleição, porque você vai ter uma série de partidos que vão se eleger, vão fazer cadeiras sem nem sequer atingir o coeficiente eleitoral. A gente teve já a oportunidade de acompanhar agora nessa eleição municipal e você vê que o número de partidos, principalmente quando ia aumentando o colégio eleitoral, o tamanho da cidade era muito grande. E aí fica uma situação ainda mais complicada, eu acho, para os prefeitos, e vai ser dessa mesma forma para os governadores e para o presidente, onde vai ter um número escandaloso de partidos políticos que não vai ter uma representatividade efetiva. Então, acho que precisa tocar em alguns pontos da reforma, né? Não acredito que tirando a questão do partido, mas houve alguns entraves para que o número de votos seja maior para fazer uma cadeira dentro dos parlamentos, né? Eu estava até conversando isso ontem com algumas pessoas do meio político, que eu acho que precisava de alguma coisa desse tipo, aumentar a cláusula de barreiras, onde os partidos precisam ter mais votos em cada estado para ter representatividade, para que aquele partido possa continuar existindo, mas também precisa de alguma legislação que proteja efetivamente os partidos que têm musculatura, que têm ideologia, que senão a gente vai ficar da mesma forma, continuando com o Congresso, com as assembleias e com as câmaras, com um número espantoso de partidos, né? Então, acho que a gente precisa discutir, debater, está muito em cima, né? Infelizmente, a gente só tem aí praticamente 2 meses para aprovar uma reforma, que eu acho que vai ficando cada vez mais difícil, mas que se não seja para essa eleição, a gente precisa efetivamente de uma reforma política para os próximos anos. Tá aí. Conversei com o Gabriel Nunes, ele que veio participar das comemorações dos 111 anos de Itabuna, e eu quero desejar a você sucesso nas suas pretensões, Gabriel, e dizer que Itabuna é uma cidade que cada vez mais tem acolhido as pessoas que pensam positivamente por ela, que querem de alguma forma ajudar ela. E não só Itabuna, como toda a região cacaueira. Hoje nós somos um universo de mais de 2 milhões de habitantes, se você juntar Itabuna, Ilhéus, Itajuípe, Coraci, Almadina, Bicaraí, toda a região sul do estado. Obrigado pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço, Ricardo, a oportunidade de dizer que a gente teve aqui no município hoje de Itabuna, a convite do vereador Solon, né, um grande amigo aí, um parceiro que a gente vem debatendo formas de estar trazendo investimentos aqui para o município de Itabuna, né? A gente quer realmente trabalhar por Itabuna, trabalhar pelo município, e a gente tem conversado muito, debatido as ideias, conversado com o prefeito Augusto Castro também, né? Então, essa parceria entre Solon, o deputado federal José Nunes e o prefeito Augusto Castro, com certeza, dentro em breve vai trazer bons frutos aí para o município tão querido. E finalizando, parabenizando mais uma vez o município de Itabuna por a sua grande história, sua grandiosidade, uma das principais cidades do nosso estado, a qual eu gosto muito e sempre sou muito bem acolhido aqui, nessa terra tão querida. Um abraço.
Tá certo, É Política volta na semana que vem com os bastidores da política. Estão se renovando aí o Rui Machado e o João Mateus. A você o nosso muito obrigado. Assista também a programação em horários alternativos. Forte abraço. Itabuna, Bahia, Brasil.